Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos continuar a resenha do livro Os Axiomas de Zurique. Se você ainda não é assinante, eu peço para você assinar o nosso canal. É só você clicar nesse quadradinho que tem aqui embaixo, nessa logo do nosso canal, que você já vira assinante e já ajuda muito. A gente fica muito agradecido e gosta muito se você se tornar um assinante. Hoje nós vamos continuar a resenha e vamos falar do sexto axioma. Se você ainda não tiver assistido os outros vídeos, eu sugiro que você comece pelo primeiro, obviamente. Então vamos lá. O sexto axioma fala da mobilidade. E ele diz: evite lançar raízes, elas tolhem seus movimentos. O que ele está querendo dizer aqui? Raiz aqui não é uma raiz só no sentido geográfico, de você lançar uma raiz e ficar preso no mesmo lugar. Tá? Ele está falando de raiz no sentido de um estado de espírito, que você tem raízes e não pode sair, especialmente do investimento aqui. Né? As raízes elas podem ser até boas no sentido pessoal, de ter um lugar que você sente que é sua casa, que você fica confortável. Né? Mas quando a gente está falando de investimento, muitas vezes elas vão ser ruins para você. Esse axioma ele é dividido em dois axiomas menores que se aprofundam mais. Então vamos lá. O primeiro axioma menor, que é o nono axioma de Zurique, nono axioma menor de Zurique, diz: numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. Para ilustrar esse axioma menor, ele conta algumas histórias interessantes. A primeira é de um casal que depois de anos pagando a sua casa, né, lá nos Estados Unidos eles chamam de mortgage, né, pagar o que no Brasil chamava de IPTU antigamente, né, que você financiava a casa lá em 50 vezes, ficava 10 anos pagando os 60 meses, ficava, enfim, você fica lá 20 anos pagando a casa e o casal acabou de quitar a casa, era seu principal patrimônio que eles tinham, né? E surgiu a possibilidade deles venderem a casa. Até um amigo falou para eles: olha, eu consigo arrumar um comprador para essa casa e que está querendo fazer aqui uma moradia para estudantes que estão na universidade aqui perto. E eles pensaram, e eles sabiam que já tinham visto que outras casas mais perto estavam perdendo o seu valor. O bairro estava assim, perdendo o seu valor, se deteriorando, tinha muitas outras moradias universitárias se construindo ali, casas virando moradias universitárias, o que fazia dar uma desvalorizada na rua e no bairro deles. E diante dessa possibilidade, eles avaliaram, mas eles ficaram com um pouco desse sentimento de nostalgia, né? Assim, não, mas nossos filhos cresceram aqui nessa casa, a gente investiu tanto nela, ficaram um pouco com isso. E outro fator é os vizinhos que moravam em volta deles, que sempre falavam: ah, não sai daqui não, vocês vão vender a casa, eles vão fazer mais uma moradia de estudante aqui. E por causa desses sentimentos de nostalgia e de certa lealdade aos vizinhos, ele fala: nossa, não vai ser justo com nossos amigos, nossos vizinhos, se a gente sair daqui. Eles não venderam a casa. Passaram esses 2 anos, o bairro realmente continuou deteriorando. A maioria dos vizinhos que fazia essa pressão psicológica neles mudou, vendeu as casas. E quando eles quiseram vender a casa, eles não conseguiram mais, não tinha quem quisesse comprar. Ou se fosse comprar era por 20% daquele valor que eles tinham antes. Essa é uma história verídica, né? E o que o autor fala bem legal tenha vínculo com pessoas, não com casas ou bairros. Se você tiver um interesse de ser rico, né? de ganhar dinheiro, que é o objetivo, teoricamente, de quem está lendo esse livro, né? E voltando lá no começo, não tem nada de errado nisso. Você não pode ter vínculo afetivo com casa ou com bairro, né? Não quando seu investimento estiver em risco. Uma outra história legal que ele falou aqui dessa questão da lealdade é de um engenheiro muito bom que trabalhava numa empresa que tinha ações abertas, né? O capital aberto.
e eles iam, como bônus no final do ano, eles iam ganhando ações da empresa, participação. E chegou um momento que o mercado para a empresa estava muito ruim, todo mundo sabia que a empresa estava com sérios problemas, porque veio um concorrente de fora japonês que fazia melhor e mais barato do que eles. Mas sempre vinha o presidente da empresa dando aqueles discursos motivacionais, falando para as pessoas não venderem suas ações, que estava todo mundo junto no barco e que ele era um acionista majoritário e não ia vender porque ele acreditava na empresa. E esse engenheiro comprou essa história, né, digamos assim, acreditou nisso. E não vendeu as ações da empresa. Chegou um momento que as ações chegaram a virar poeira e a empresa não valia mais nada. Por causa desse sentimento dele de lealdade, ele não vendeu as ações e perdeu toda essa economia, que ele pôde sua aposentadoria, né, de certa forma. E depois ele veio a saber que esse mesmo presidente da empresa que ficava dando esses discursos motivacionais ganhou muito dinheiro vendendo as empresas, vendendo as ações a descoberto, né, que se fala, quando você pode vender a ação acreditando que o preço vai cair. Então é bom ficar esperto. O próximo axioma menor, ele diz: jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Os exemplos que ele dá aqui sobre esse axioma menor é, por exemplo, de gente que tenta investir em coleção de selo ou coleção de moeda, que ele pensa, não, vou duplicar aqui o meu valor. E chega um momento que ele consegue duplicar o valor daquilo ali, chega alguém e oferece um bom valor por aqueles selos ou aquelas moedas, mas ele criou um sentimento afetivo com aquilo ali, com aquele hobby, digamos assim, de colecionar, e não consegue se desfazer daquilo e acaba perdendo dinheiro. E outra questão muito comum, que ele fala, até mais comum que essa questão do hobby, né? É a pessoa que fica esperando o investimento dar certo ou gerar dividendos, né? Digamos assim. Ele dá um exemplo que você compra a ação da empresa, de uma empresa de computador X, e fica ali, ela fica por 1 ano, 2 anos, não sobe, nem desce, fica ali meio parada, e você sabe que a qualquer momento ela pode subir, mas ela está parada, e de repente aparece uma outra oportunidade melhor para você, até uma concorrente do mesmo setor que você lê, consegue entender um pouco da empresa, sabe que também tem chance de subir, mas seu dinheiro está todo investido na outra, você está com capital parado, empatado na primeira empresa, né? Ele fala para, nesses casos, você não hesitar, liquidar seu investimento na primeira e passar para a segunda, já que a primeira ficou parada e você não sabe quando que ele vai andar. E nesse caso, existe a possibilidade de você se arrepender e da primeira empresa que você estava investido subir e a segunda ficar parada depois? Existe, mas você não pode agir por medo. Tá? Porque também existe a possibilidade de realmente a que você estava investido continuar sem subir e a outra oportunidade que você viu passar. Então, não lance raízes. Se você vê um negócio mais atraente do que o que você está passando na sua frente, não hesite, mude. Então, como conclusão, a gente pode falar que não é para você ficar mudando de investimento o tempo todo. Cada investimento seu tem que ser pensado com calma, analisar os riscos, as possibilidades, mas não se prenda com sentimentos em suas especulações, em seus investimentos. Né? Seja por querer estar certo, ou porque você tem um vínculo sentimental com aquilo ali, ou porque você tem medo de estar errado, enfim. Se você perceber uma oportunidade melhor, corte suas raízes e siga em frente. Tá? Mantenha-se móvel, com mobilidade, não lance raízes. Então foi isso sobre esse axioma. Se você gostou desse vídeo, a gente pede que você curte, principalmente não deixe de assinar o nosso canal. Tá? Visita também nosso website, que tem muitas ferramentas legais lá para traders. E bons negócios, controle seus riscos, que é muito importante, especialmente no mercado de Forex. Um abraço e até a próxima.